melhor. Preciso te explicar agora se o Palmeiras está mesmo em busca de um lateral esquerdo. Especulação que tem tomado conta dos noticiários alviverdes e que vai crescer a partir do acordo com o Lucas Evangelista. Hoje temos mais uma das pérolas do Jorge Nicola, o jornalista que solta mais bomba falsa do que rojão molhado. Vamos reagir a mais uma dessas notícias e ver se tem algum fundo de verdade ou se é só mais uma das suas viagens. O tema: pichações na sede do Palmeiras, Abel Ferreira supostamente criticado e até uma possível troca do Vanderlan pelo Juninho Capixaba, que segundo ele já estava praticamente certa, até deixar de estar. Mas antes de tudo, já mete o dedo no like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. O meu pau tá só começando e se você não fortalecer, ele pode cair igual as fake news do Nicola. Agora, bora pro que interessa. Preciso te explicar agora se o Palmeiras está mesmo em busca de um lateral esquerdo. Especulação que tem tomado conta dos noticiários alviverdes e que vai crescer a partir do acordo com o Lucas Evangelista. O Palmeiras, enfim, conseguiu camisa 9 dos sonhos, o Vitor Roque, fechou com camisa 8, o Lucas Evangelista, também trouxe dois zagueiros, o Mikael e o Bruno Fux. Agora há essa especulação em relação à lateral. Alguns dias atrás já haviam dito sobre o Rubens, jogador que pertence ao Galo, eu descartei essa negociação. Também falaram nos últimos dias sobre Ayrton Lucas, lateral esquerdo de 27 anos de idade que tem perdido espaço no Flamengo. Confesso que num primeiro instante lembrei da relação ruim, complicada entre Palmeiras e Flamengo. Dois clubes têm evitado fazer negócios até porque são hoje os grandes rivais no futebol brasileiro. Importante lembrar ainda que Ayrton Lucas tem apenas 5 jogos na atual temporada, 293 minutos. Não é titular desde 8 de fevereiro, quando jogou 82 minutos diante do Fluminense. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte alviverde que assegurou que não existe movimento nem negociação para a contratação de um lateral esquerdo. O Palmeiras entende que, com Piquerez e Vanderlan, está bem servido para o setor. Vanderlan foi o titular, por exemplo, no confronto contra o São Paulo, até porque o Piquerez voltava de contusão. E a pergunta que eu deixo para você é: Palmeiras precisa de um lateral esquerdo? Você contrataria? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Primeiro, o Nicola jura que o torcedor do Palmeiras acordou revoltado e pichou os muros da sede. E mais, ele quer empurrar a narrativa de que a torcida tá contra o Abel Ferreira, o mesmo Abel que tem 10 títulos no comando do time. Sério, alguém acredita nisso ou ele tá tentando fabricar crise onde não existe? Comenta aí. E essa troca do Vanderlan pelo Juninho Capixaba? Lá em janeiro parece que rolou conversa, mas agora não tem mais nada. O Nicola primeiro crava que ia acontecer, depois diz que não tem nada certo. Ou seja, ele acerta e erra ao mesmo tempo. É tipo aquele amigo que aposta nos dois lados para sempre dizer que acertou. O que vocês acham? Informação ou só mais um chute no escuro? E para fechar, essa história de que o Palmeiras não é mais competitivo. O time tá sempre nas finais, brigando por título todo ano. E agora vem gente vendendo crise só porque perdeu pro Corinthians no primeiro jogo da final. Vocês acham que o Verdão ainda vira e leva o teta? No Palmeiras, Verdão amanheceu nesta terça-feira com muros pichados em sua sede social. Isso tudo é reflexo da derrota em casa para o Corinthians 1-0 na primeira partida final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena para se sagrar campeão ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Os muros da sede social do Palmeiras apresentavam os seguintes dizeres: agora é guerra, 100% Felipão e porco campeão. Os funcionários do Palmeiras trataram de apagar todas essas pichações a partir das 7 horas da manhã. Também queria contar para vocês que nas redes sociais o nível de descontentamento do torcedor com Abel Ferreira tem crescido de forma surpreendente. O Abel, que sempre foi unanimidade entre torcedores do Palmeiras, graças aos 10 títulos conquistados desde 2020, vem sofrendo muitas críticas. A alegação é de que o Palmeiras já não é mais competitivo como em outros tempos. E mesmo depois de um investimento recorde de 440 milhões de reais, o Palmeiras tem enfrentado enorme dificuldade em marcar gols contra times grandes. Contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o gol só aconteceu graças a um pênalti que não existiu. Contra o Corinthians, no primeiro jogo da final, também mais uma vez sem balançar as redes. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Abel. Você acha que o trabalho é ruim? Pensaria em troca ou manteria até dezembro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre Rodrigo Garro, que coleciona duas grandes decepções no Corinthians de 2025. A primeira delas, a perda da camisa 10. Ele chegou a dizer de forma pública que não gostou, que preferiria ter continuado jogando com a 10 em vez de ganhar a 8, e essa mudança se deu graças a uma cláusula do contrato do Memphis que lhe garantia o direito de usar tal camisa. Sobre uma notícia que surgiu na semana passada que envolve o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser trocado pelo lateral esquerdo Vanderlan. Entrei em contato com uma pessoa importante de um desses clubes, ela pediu para que eu não identificasse e ela assegurou que no mês de janeiro existiram conversas entre Palmeiras e Red Bull Bragantino por uma troca. Vanderlan iria para o Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba ficaria no Palmeiras, ambos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra estabelecida nos contratos. Juninho mais velho que o Vanderlan, 27 anos, o lateral esquerdo do Palmeiras tem 22. Pro Red Bull Bragantino seria um baita negócio. Você pega um jogador mais jovem, com potencial de venda para o exterior e se livra de um atleta que já viveu bons momentos no Red Bull Bragantino, mas que tem um dia a dia bem complicado. Juninho Capixaba, daqueles que quer se impor a todo custo, que já arranjou algumas desavenças até com diretoria, não seria uma saída triste ou lamentável por parte do Red Bull Bragantino, mas no fim das contas, por opção do Palmeiras, o negócio acabou melando e já nem se fala sobre essa alternativa há algumas semanas, acordo que não tem mais chances de acontecer. Red Bull Bragantino e Palmeiras têm feito uma série de negociações. O John foi comprado do Red Bull Bragantino pelo Red Bull Bragantino junto ao Palmeiras e vai muito bem ao camisa 10, mas recentemente o Fabinho foi adquirido em definitivo pelo Red Bull junto ao Palmeiras, 2,5 milhões de euros por 50%, enquanto o Palmeiras comprou Lucas Evangelista do Red Bull por 4 milhões de euros. Quero te contar agora que 140 clubes espalhados pelo Brasil. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira decidiu colocar o dedo na ferida. E depois da derrota por 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Abel decidiu apontar culpados. Ele não gostou da forma como o Veiga e o Estevão se comportaram e transpareceu essa frustração na entrevista coletiva pós-jogo. Primeiro falando sobre o Veiga, abre aspas, futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nesses jogos. Mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio campo, eles, o Corinthians, foram melhores e mais eficazes, fecha aspas. Sobre o Estevão, a treta se deu porque o gol do Corinthians nasce de um contra-ataque de uma bola perdida pelo Estevão. O treinador português disse, abre aspas, ele poderia passar a bola para o Vitor Roque. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas, fecha aspas, essa talvez até uma crítica mais forte, alegando que o Estevão tem sido mais fominha e tenta ser protagonista o tempo inteiro. A pergunta que eu deixo para você é, o Palmeiras ainda tem chances de reverter essa derrota e se sagrar campeão? Seria um tetracampeonato inédito, 4 títulos consecutivos? O Palmeiras perdeu as últimas 3 finais de Campeonato Paulista, mas todas fora de casa, conseguindo a reviravolta como mandante. Dessa vez, a reviravolta vai precisar acontecer na Neoquímica Arena, jogo marcado apenas para 27 de março. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem zagueiro monitorado pelo Timão com proposta oficial dos Estados Unidos. Eu me refiro a Patrick, atleta revelado na Lusa, 25 anos de idade, jogador do Novo Horizontino. Na semana passada, representantes do atleta sugeriram o nome do Patrick à diretoria alvinegra, que pediu uma reunião, mas condicionou esse encontro à data FIFA. Afinal de contas, semana passada, os atletas com pelo menos 10 jogos. Afinal de contas, fica desleal você colocar alguém que jogou 1 ou 2 partidas contra alguém que fez vários jogos. Só para te contextualizar, em relação a esses números do Memphis, 1 gol ou assistência a cada 103 minutos, certo? O Estevão, que é o grande craque do Palmeiras, tem participado de 1 gol ou de uma assistência a cada 127 minutos. Já o Lucas Moura, o principal jogador do São Paulo, faz 1 gol ou dá uma assistência a cada 189 minutos. É bom lembrar também que o Memphis tem o maior salário do futebol brasileiro, são 4 milhões e 100 mil reais brutos por mês, sobram para o Corinthians mais ou menos 3 milhões de reais. E há uma série de bônus previstos no contrato, eles podem ser em forma de títulos, participações em jogos, gols ou assistências, além de figurar na seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro.
Hora de falar sobre o Flamengo com um bastidor importante sobre o título do Campeonato Carioca. Bruno Spindel, que era o negociador do Flamengo nos tempos de Rodolfo Landim, ele e Marcos Braz tocavam todo o departamento de futebol, anda preterido na gestão BAP. O Spindel até foi mantido no cargo, mas nem tem figurado nos grandes momentos. E quem fez? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser contratado pelo Verdão. Essa é a mais nova especulação nas redes sociais envolvendo palmeirenses. Juninho Capixaba, que tem 27 anos de idade e pertence ao Red Bull Bragantino. Você sabe que Palmeiras e Red Bull têm feito uma série de negociações recentes. John, jogador da base do Palmeiras, é hoje o camisa 10 do Red Bull. Palmeiras que acaba de vender o Fabinho e comprar o Lucas Evangelista, e essa especulação do Juninho Capixaba estaria associada a uma troca pelo Vanderlan. Vanderlan, lateral esquerdo, formado na base do Palmeiras, iria para o Red Bull e em troca o Verdão receberia o Juninho Capixaba. O que eu consegui apurar no Palmeiras? Essa possível troca não é aprovada no Palmeiras. Mais do que isso, Verdão assegura que não busca laterais esquerdos, apesar das várias especulações. Já falaram em Juninho Capixaba, em Rubens do Atlético Mineiro e em Ayrton Lucas do Flamengo. Verdão assegura que nesse momento não busca mais laterais e que seu elenco está formado pelo menos até a véspera do Super Mundial, quando uma nova janela de transferências será aberta. O Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, marcado para junho e julho. Só para fazer uma rápida comparação entre Juninho e o Vanderlan, para você ver se valeria a pena fazer uma troca. O Juninho tem 27 anos, o Vanderlan 22. O Juninho está avaliado em 3 milhões de euros, o Vanderlan está avaliado em 4 milhões de euros. Na atual temporada, o lateral do Red Bull tem 12 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Vanderlan tem 11 jogos e 2 assistências. Só para completar, em relação ao Palmeiras, tá rolando um cambismo forte para a partida desse domingo, 18h30, no Allianz Parque. É que na noite de ontem, na última partida... Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão gastou com salários no futebol na temporada passada perto de 35 milhões de reais por mês? É isso que consta no balanço do Verdão, que já foi inclusive aprovado por alguns dos órgãos fiscalizadores do clube, entre eles o COF, Conselho de Orientação Fiscal. Os números de 2024 são muito bons. O Palmeiras teve, por exemplo, a maior receita de sua história, 1 bilhão e 200 milhões de reais, contra 909 milhões do ano anterior. Superávit alviverde em 2024 foi de 198 milhões de reais, ou seja, sobraram quase 200 milhões em relação às despesas do Verdão. Importante contar que a dívida do Palmeiras sem o estádio é hoje de apenas 415 milhões de reais, uma redução de 23% em relação ao ano anterior. Mas os custos do futebol são grandes, enormes. Foram 868 milhões de reais investidos com o departamento de futebol. Isso representa 72% da receita total do clube dedicada ao futebol. E o que mais impressiona são os gastos salariais com o futebol. 449 milhões ao longo da temporada de 2024, se a gente dividir por 13, 12 meses mais o 13º, dá para dizer que o custo do futebol do Palmeiras no ano passado, com salários, foi de 34 milhões e meio de reais. 34 milhões e meio por mês. Nessa conta tem comissão técnica, tem jogadores e também funcionários do departamento de futebol. Valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Só para completar em relação ao Verdão, queria destacar como é que o Palmeiras bateu 1 bilhão. Agora quero saber de vocês. Acreditam em alguma coisa que o Nicola falou? Ou é só mais uma tempestade em copo d'água? Antes de sair, não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. O meu pau tá crescendo e vai ficar gigante. Tamo junto, avante palestra!